Então, ainda falando sobre aqui esse cálculo, né? Imaginem uma outra situação, né? Imagine, por exemplo, na minha cidade existe ali uma rua, uma avenida que tem muito acidente, né? E por causa disso eu decidi o seguinte, que eu vou fazer um estudo sobre qual é a velocidade média dos carros que transitam nessa rua, né? Para avaliar, por exemplo, se a velocidade média é realmente alta e talvez essa seja a causa dos acidentes. Quantos carros, a velocidade de quantos carros eu preciso medir para chegar a essa conclusão? Então imagine que eu quero fazer esse estudo com 95% de confiança. Como eu estou querendo calcular a velocidade média dos carros, vamos imaginar que a minha precisão seja de 5 quilômetros por hora, ou seja, o valor que eu calcular, né, da velocidade média, na verdade aquele valor vai ter um erro amostral de 5 quilômetros para mais ou para menos, né? Então, se a velocidade média que eu calculei foi 90 quilômetros por hora, na verdade vai ser 90 mais ou menos 5, né? Essa aqui é a minha precisão. E imaginem que eu tenha, né, o dado do desvio padrão. Imaginem que eu fiz uma medição lá de 10 carros, de 5 carros que passaram na rua, vi que o desvio padrão da velocidade desses carros era de 12 quilômetros por hora. Então, como que eu vou calcular o tamanho da amostra? N é igual a nível de confiança 95%, significa então que o valor da tabela é 1,96. Vezes o meu desvio padrão de 12, dividido pela precisão, que é 5. Isso elevado ao quadrado, isso vai dar o quê? N é igual a 4,7 elevado ao quadrado, que é igual a 22,1, que na verdade isso me dá então 23 arredondando para cima, número inteiro, né? Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, que para eu chegar a uma boa conclusão sobre a velocidade média dos carros que passam ali naquela rua que tem muito acidente, basta eu medir a velocidade de 23 carros, o tamanho da minha amostra. É isso que nós estamos calculando aqui. É assim que a gente chega nessa conta. Essa é a conta da amostragem quando eu estou trabalhando com indicadores desse tipo, de velocidade, de temperatura, né? Esse que a gente viu aqui da espessura, né? Mas existe também, né, alguns indicadores que são o quê? Indicadores para dados discretos, ou seja, para atributos. Ou, normalmente, na verdade, quando eu falo desse tipo de indicador, eu estou falando daquele tipo de indicador que é itens defeituosos, né? Então, é percentual de itens defeituosos, percentual de defeitos por, né, unidade ou por peça ali do meu item. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, que eu estou falando de uma proporção, né, que por causa que eu estou trabalhando com o dado discreto e não o dado contínuo, como foi outro caso, aí a fórmula ela muda um pouquinho, né? Eu vou, ao invés de usar desvio padrão, né, eu vou usar, na verdade, a proporção de sucesso e a proporção de fracasso em relação àquilo que eu estou analisando. Então, por exemplo, se eu estou analisando quantidade de peças defeituosas, né, 20% das peças são defeituosas, isso é a proporção de fracasso, 20% das peças são defeituosas. Ou seja, 80% das peças são perfeitas, essa é a proporção de sucesso. Então, nessa fórmula, nessa equação, aqui a novidade, a única novidade é o P, que é a proporção estimada do evento, né, que está sendo considerado, né, ter aquela taxa de sucesso. Então, poxa, eu estou falando de itens defeituosos, se a chance de sucesso é 80% dos itens serem perfeitos e 20% deles serem defeituosos, então eu posso dizer que o meu P é 80%, o P é igual a 0,8. E eu vou fazer essa conta aqui, né? Aqui na minha fórmula. Então eu tenho aqui a proporção do que eu estou calculando, então é o P vezes 1 menos P, que é justamente o complemento, né? E o resto da fórmula é parecido, porque aqui é o nível de confiança
e aqui é a precisão. Então, é uma conta muito parecida, mas para uma situação diferente. Olha só no exemplo. Agora, eu estou falando o seguinte, que o responsável pelo setor de qualidade de uma rede varejista deseja estimar o intervalo de confiança para a proporção de itens devolvidos pelos clientes e, para isso, ele precisa determinar o tamanho de amostra adequado. Então, agora, o que está sendo avaliado ali? Proporção de itens devolvidos, né, dessa rede varejista. 15% dos itens são devolvidos, 10% dos itens são devolvidos. Então, o meu valor de P, o meu valor da proporção, vai ser justamente isso. Eu não tenho mais agora o desvio padrão. Eu tenho agora o valor da proporção. Então, nesse exemplo, o meu nível de confiança é 95%, porque isso é o mais comum. A precisão da minha estimativa é 2%. Vejam que agora a precisão é em percentual, porque como agora eu estou falando de proporção, né, percentual, então agora a minha estimativa vai ser sempre em percentual e a proporção histórica do fenômeno analisado, a proporção histórica de itens devolvidos é de 13,5%. Então, para poder chegar à conclusão que esse cara quer, qual é o tamanho de amostra? Vamos calcular o tamanho de amostra baseado no nível de confiança desejado, na precisão desejada e no que já é a proporção histórica de itens devolvidos. Eu faço essa conta, então, ó, P, né? Qual que é o meu P? 13,5%. 13,5% é 0,135. Então, é P vezes 1 menos P vezes o nível de confiança e a precisão elevado ao quadrado. Se eu faço essa conta, eu chego em 1.121,5, que arredondando para cima, número inteiro, 1.122 valores. Ou seja, ele precisa avaliar um tamanho de amostra de 1.122 valores para chegar na conclusão que ele deseja com nível de confiança de 95% e precisão de 2% ou 2 pontos percentuais. Então, é a conta que a gente faz para calcular o tamanho de amostra.